Até a pé nós iremos, para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. 50 anos de glória, não é 50, é 50. 50 anos de glória, tens Imortal tricolor. Tens imortal. Canta o Rio Grande com a dor. Pô, o cara que fez o hino nacional morreu na Santa Casa, bicho. Como é que se diz? Indigente. O clube não conseguiu. É lindo o hino dentro. Glória do desporto nacional e internacional que eu vivo a cantar. Dançado de glória, colorado a história, a cantar. Puta lindo. Lado de ABC, Iura, cara, um cara que não jogava porra nenhuma. Mas o time dele estava no auge, era Falcão, Batista, todos os bolão, e o Grêmio era horrível. Sim, pois é, o time deles mandava em tudo, nosso time era horrível. E tinha um jogador que era o Iura, saía chorando de todos os grenais, era o máximo, era tipo... Jogava de 8. Esse. Não, nunca rolou nada com ele. Aí ele não passou muito bom, mas era o símbolo do coração tricolor, assim, sem técnica e muita garra. Depois teve o Renato Gaúcho, o símbolo da arrogância gaúcha. Que aliás deviam botar na seleção só pra dar entrevista. Só pra dizer bobagem. Ele foi jogar lá uma vez, né? Seleção contra o combinado interior, aí lotou o estádio pra vaiar a seleção brasileira. E o Renato Gaúcho estava jogando a seleção brasileira. Aí acabou o jogo, ele chamou os repórteres para dar entrevista assim: não, eu queria dizer o seguinte, tem mais do que me vaiar mesmo, por causa desse pessoal que tá me vaiando, eu comprei 16 apartamentos aqui em Porto Alegre, não preciso trabalhar nunca mais. No dia seguinte, a gente tinha um monte de gente no aeroporto para vaiar. Vamos lá. As nuvens não eram de algodão. Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção. E tudo ficou tão claro, um intervalo na escuridão. Uma estrela de brilho raro, um disparo para um coração. E a vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês. Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. Nós somos quem podemos ser, sonhos
sonhos que podemos ter. Um dia me disseram quem eram os donos da situação. Sem querer, eles me deram as chaves que abrem essa prisão. Quem ocupa o trono tem culpa, quem oculta o crime também. Quem duvida da vida tem culpa, quem evita a dúvida também tem. Também tem. E nós somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter e teremos. Nasci em Porto Alegre, 24 de dezembro de 63. Zona Norte de Porto Alegre. Quase subúrbio, semi-periferia. Cara, minha casa, tenho a impressão que era o que se chama e chamava de classe média média. Meu pai é professor, minha mãe é professora também. O lugar... Ah, meu pai. Meu pai era muito bacana, de família do interior. O meu avô, o pai dele era alemão. E a família da minha mãe rebatia simetricamente, era família italiana. O meu avô, o pai dela, era italiano. E a nossa casa, essa mistura, que é nada tropical, assim, né? De alemães e italianos. E os dois eram professores. O meu pai era professor de francês, aí acabou o francês, era professor de latim, aí acabou o latim, aí era professor de português, aí acabou o Brasil. O meu pai nasceu no interior, né, e conseguiu estudar, veio para a cidade. O que eu me lembro dele é uma mistura da coisa do colono, camponês, com a coisa do urbano, assim, né? Ele fez essa transição na nossa família. Eu me lembro dele trabalhando pra caramba, tal, mas o que ele gostava de fazer no fim de semana era capinar na horta que tinha nos fundos lá de casa. E eu vi jogo do Grêmio, tomar chá de ranf, que era um chá que ele plantava lá. Isso aí. Ah, não, pode crer, ele era super musical. Eu não cheguei a ver ele tocar violino, mas ele estudou violino. Na família dele tinha uma relação estranha com música, assim, eram 10 irmãos, né, e cada um era obrigado a tocar um instrumento. Então tinha tipo uma orquestra em casa, quando chegava visita, ficava todo mundo tocando. E meus tios todos odeiam música, agora acho que é por causa disso. Tinha uma tia que tocava acordeão e ele tocava violino. Eu me lembro dele tocar a gaita de boca, às vezes. Me lembro de um aniversário que ele me acordou tocando gaita de boca. Parabéns a você, essa coisa assim. Pode crer. Pô, lá em casa a gente tinha uma eletrola que se chamava, enorme. Eu não sabia mexer naquilo, eu era criança, 4 anos, eu acho 5. E tinha um tio meu que trabalhava numa sociedade arrecadadora de direitos autorais, eu acho. Então ele recebia um monte de discos, assim, discos aleatórios, de todo tipo. E eu me lembro, assim, de ter pilhas de disco lá em casa, e de antes de ouvir, de ficar mexendo com disco, assim, disco suporte, né? E entre esses discos tinha eu me lembro particularmente um dos Incríveis, né? Que tinha essa música, Era um Garoto Como Eu, amava os Beatles, os Rolling Stones, e, cara, eu era fascinado por aquela música, achava super triste, aquela metralhadora no final, e eu não sabia botar aquele disco na eletrola, então eles me controlavam, assim, quer dizer, eu ficava quieto, me comportando, para no fim do dia botar naquele disco. E eu pegava vassoura, qualquer coisa, fazia de conta que eu estava tocando guitarra, assim. Na contracapa, eu me lembro que tinha os Incríveis tocando os instrumentos, assim, tinha 2 discos mais de rock and roll, assim, tinha um do The Mamas and the Papas, mas na capa não tinha ninguém tocando nada, era aqueles caras parados. E o disco dos Incríveis, na contracapa, tinha eles tocando, eu ficava fascinado com aquela coisa de banda. Pô, uma banda, os caras devem morar junto, devem fazer tudo junto, deve ser legal. Um time contra o mundo. Pô, isso eu era super criança, né? Tipo, 5 anos.
Eu me lembro que às vezes a minha mãe, outro dia vi uma foto disso, morri de vergonha, eu criancinha, 4 anos, assim, com um violãozinho que eu ganhei por causa dos Incríveis, e me levava para tocar essa música dos Incríveis, sei lá, acho que em casa de amigas, tal. Eu não sabia tocar coisa nenhuma, eu ficava fazendo... Eu fico pensando, devia ser uma criança, é um garoto que como eu, devia ser algo parecido com isso. De rock. Olha, depois, mais tarde, adolescência, eu gostava muito de ouvir rock progressivo. E eu acho que o que me formou, assim, foram 3 coisas, basicamente. A MPB dos anos 70, da metade para o fim dos anos 70, rock progressivo em inglês. E muito importante a música urbana gaúcha, que é uma coisa que até evoluiu naquele tempo, fim dos anos 70... início dos 80, tinha uma certa autossuficiência cultural, musical lá, quer dizer, tinha bandas que faziam um monte de shows, lotavam tudo, e até isso evoluiu lá no Sul. E é um movimento que não sei por que não aconteceu para o resto do país, mas foi muito importante na minha formação, tipo Nelson Coelho de Castro, Ney Lisboa, e o melhor de todos é uma banda chamada Musical Saracura. Até um deles faz esse Tangos e Tragédias agora, o Nikolaevski, que é muito legal. Essa banda... Me lembro de ficar... E não tinha o disco para comprar, né? Ficava ligado na única rádio, era na época, acho que era Bandeirantes, que tocava a música dele. Tinha... Marcou bobeira, já era. Na brincadeira você erra. E no amor leva medo e se afasta. Pra mim basta. Era um máximo. E era assim, som gaúcho. E não era aquela coisa nativista, era muito legal, urbano. Pô, MPB eu acho que eu fui influenciado como todos da minha geração, para Chico, Gil, Caetano, esses caras. Milton Nascimento, os mineiros, muito legal os mineiros. Até não, maldade dizer até, mas também os cearenses, né? Tem um disco do Fagner que eu acho o máximo, que é... A vida aqui só é ruim quando não chove no chão, mas se chover dá de tudo, fartura tem de montão. Tomara, meu Deus, tomara que chova, só deixa o meu cariri no último pau de arara. Aquele movimento do pessoal nordestino era legal, uma esperança para o Sul. Assim, eu acho que é muito parecido o Sul, principalmente com Pernambuco, Ceará, sabe? Quer dizer, até na estrutura, quer dizer, a vida aqui só é ruim. Quer dizer, é uma milonga também, né? Eu fui o rei do baralho, homem de má intenção, jogar carta, beber canha, era a minha inclinação. Isso é Teixeirinha. Quando eu entrava no jogo, entrava de prevenção, no cinto um revólver Smith, muita bala e um facão. Só deixo o meu cariri no último pau de arara. É legal, é o Brasil fora do eixo, assim, eu acho muito legal isso. Gaita, sanfona tem a ver também, né, com os caras lá de cima e com o sul. Os mineiros é legal, os mineiros é uma música bacana e ela é um pouco mais sutil assim do que a cearense, né, que era super forte. Quer dizer, demorava um pouco mais pra gente se ligar, mas tinha caras geniais. O Toninho Horta, né? Se eu já nem sei o meu nome, se eu já nem sei parar, viajar é mais, eu vejo mais a rua, luz, estrada, pó, o jipe amarelo, Manuel Aldaz, Manuel Aldaz, vamos lá viajar no ar livre, corpo livre, aprender ou mais tentar. Manuel Aldaz. Toninho Horta vai me matar ouvindo isso. Manuel Aldaz.
caramba, Porto Alegre, todo Porto Alegre tem uma relação tão bacana com aquela cidade, uma coisa meio de amor e ódio, né? E, assim, para quem transa arte, então fica uma coisa mais forte, a gente se sente super discriminado pelo centro, pelo eixo Rio e São Paulo. Nosso primeiro disco falava um monte disso, né? Longe demais das capitais, e uma cidade muito reflexiva, assim, não tem muitas coisas te chamando a atenção, assim, não tem as montanhas do Rio, aquele mar que tu fica, tá tudo ótimo, quer dizer, uma cidade te força a refletir, te força muito a refletir. Tem a Rua da Praia, que não é praia, não é rio, onde a sereia anda de saia e não de maiô. A Rua Central de Porto Alegre, pode crer. Gaúcho da Fronteira, cara, é muito legal. E não tem nada mais distante do Porto Alegrense do que o gaúcho. São duas entidades completamente diferentes. Quer dizer, o Porto Alegrense é um tipo, quer dizer, Lupicínio, Falcão, Luiz Fernando Veríssimo, entendeu? Esse é o Porto Alegrense. E tem o gaúcho chavão, clichê, que eu vejo assim, pelo menos, né? Tem uma dinastia invejável que eu adoro, que é Gildo de Freitas, Teixeirinha. E eu acho que o Gaúcho da Fronteira segura essa onda agora, entendeu? E mesmo lá, ele é um cara meio que à margem da mídia, quer dizer, não é muito levado a sério por quem transa aquele nativismo elitista, mas é muito legal. A gente gravou uma música dele. Que pampa é essa que eu recebo agora, com a missão de cultivar raízes? Se dessa pampa que me fala a história, não me deixaram nem sequer matizes. Passam as mãos da nossa geração, heranças feitas de fortunas rotas, campos desertos que não geram pão, onde a ganância anda de rédeas soltas. Se for preciso, eu volto a ser caudilho por essa pampa que ficou pra trás, porque eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai. Eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai. Herdei um campo onde o patrão é rei, tendo poderes sobre o pão e as águas, onde esquecido vive o peão sem leis, de pés descalços cabresteando mágoas. E o que hoje herdo da minha grei girua é um desafio que a minha idade afronta, pois me deixaram com a guaiaca nua para pagar uma porção de contas. Se for preciso, eu volto a ser caudilho por essa pampa que ficou pra trás, porque eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que eu dei de meu pai. Eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que eu dei de meu pai. Estudo arquitetura. Pois é, arquitetura é um curso genial para quem não quiser fazer arquitetura na vida profissional. Quem quiser construir, eu aconselho que faça engenharia. Mas, por mais, arquitetura é um curso genial, te dá... Eu acho que é onde melhor se aprende sobre a história da arte, porque num curso de artes plásticas, tudo que acontece em artes plásticas, eu acho que acontece muito rápido. E o que acontece na história da música acontece muito devagar, tudo 50 anos depois. Mas na arquitetura tem mais ou menos a média disso, que é a média entre... Eu acho que é o compromisso que a arquitetura tem com a arte, com ciência também, faz ela fascinante. E graças à arquitetura que a gente começou a tocar, que nasceu em Engenheiros do Havaí. Pô, a pior coisa do mundo é o verão em Porto Alegre, cara, é insuportável. Tu faz qualquer coisa para não pensar no verão, e a gente montou a banda por causa disso. A gente teve uma greve na escola e as aulas iam se prolongar, ia entrar verão adentro, janeiro e tal. E a gente, pô, vamos fazer um grande show de apoio, de protesto, sei lá, essa greve. Vamos fazer um show aqui na escola.
E aí estava acontecendo o primeiro Rock in Rio no Rio de Janeiro. A gente disse, pô, vamos marcar para o mesmo dia do Rock in Rio, vamos fazer uma coisa maior do que o Rock in Rio na escola de arquitetura. Aí a gente, pô, sentou, bolou o cartaz. Quando a gente estava acabando o cartaz, nós, pô, mas quem é que vai tocar nesse show? Nós vamos tocar nesse show. Montaremos uma banda chamada Engenheiros do Havaí, que é uma gíria que a gente tinha inventado no bar da faculdade, para aquele pessoal da engenharia que vinha roubar nossas garotas com roupa de surfista e tal. E montamos Engenheiros do Havaí para tocar nessa festa, 11 de janeiro de 85, se não me engano, o dia que começava o Rock in Rio. Eu me lembro de estar na casa do Carlos antes do show, assim, assistindo o Rock in Rio, tremendo, que nem uma pilha. E a gente não tinha canções, né? Quer dizer, eu compunha desde 12 anos, mas nunca tinha mostrado nada para ninguém, né? Eu disse, bom, minhas músicas só daqui 200 anos a humanidade vai poder apreciar. Então, mas, pô, rolou esse show, o que a gente vai tocar? Aí eu compus umas músicas, e no mais o show era 90% jingles, a gente tocava, te lembra? Se você come um sem parar, nunca mais você para de comer. Sem parar, sem parar, sem parar, só pode ser biscoitinhos cobertos com chocolate Nestlé. Sem parar é só começar pra nunca mais parar. Pô, era uma coisa meio performática, aquela... Mônica, abraça um elefante, né? Putz. Mônica, abraça um elefante, aperta ele bastante, carinha pra cidade, lembra? A gente tocou como um blues isso. E tinha uma música que eu compus, chamava Engenheiros do Havaí. Aí a guitarra já... Aí era... To be or not to be, Engenheiros do Havaí. To be or not to be, Beach Boys de Tramandaí. To be or not to be, Reis do Rock, Pós e API. To be or not to be, fãs da família do Remy. Aí o refrão era: eles odeiam Albert Camus, eles só querem ler gibi. Eles odeiam Albert Camus, eles só querem ler Corbusier. Pô, aí só tinha colega nosso, né, no negócio do show, foi um arraso, todo mundo aplaudia. Nós somos o máximo, cara, essa é a banda do futuro. Aí nos emocionamos. Semana seguinte a gente foi tocar na faculdade de medicina, assim, pô, já entramos diferente, camarim, que era camarim, não sei o quê. Cara, levamos uma vai, mas a gente só não apanhou por pouco, assim, quer dizer, o senso de humor dos estudantes de medicina era um pouco mais assim, mais elevado do que o nosso. Ali a gente quase parou de tocar, pode crer. Pampa, eu estava falando essas músicas que eu compunha, achava que ninguém podia entender. E uma delas eu acabei gravando depois no Gessinger Licks e Maltz. Eu acho que foi a primeira música que eu escrevi em papel. E é engraçado, quando eu fiz, eu não sabia tocar nada, quer dizer, não que eu saiba agora muito mais, mas... Se uma razão nos parecesse, irmãos, se algum som nos fosse comum, se a solidão nos abrigasse, da mesma noite, mesma chuva, se me coubesses feito luva, se eu procurasse a tua mão, sacro sino compunha, minha sina tua unha, carne, sangue e pus. Sinto muito blues, sinto muito blues, sinto muito blues. Aí é o seguinte, a gente começou, depois daquele show, a gente fez uma coisa que a gente chamava de circuito universitário. Na verdade não era chonga nenhuma, mas ficava chique, né? Escrever release para o circuito universitário, porque ninguém tocava nas universidades, a gente montava nossa barraquinha ali no saguão e fizemos na medicina, na biologia, sei lá. E porque as bandas que estavam tocando lá no Sul eram muito heróicas, aquela coisa, aquele movimento punk, né, os nomes super heróicos, Deus do não sei o quê, o Inferno do não sei o quê, os Ratos do Porão do não sei do que. Não, Ratos do Porão é daqui, existe mesmo. Esses nomes que eu falei são inventados. E ficavam tocando naquele bar, né? Ficava uma banda tocando, a outra assistindo. Aí a que assistia ia tocar, a que tocava ia assistir e tal. E a gente resolveu cair na estrada. A gente ia viajar com ônibus de linha, assim, né?
com alguns recortes de jornal. Eu me lembro do Carlos levando uns pratos enrolados num lençol com fita crepe num ônibus de linha para Pelotas. E começamos a fazer interior, tal. Enquanto isso acontecia a nível nacional, a coisa do rock brasileiro, tal. Aí descobriram as bandas de Brasília. E uma gravadora se antenou para ir fazer o tal do Rock Grande do Sul, que era uma coletânea com 5 bandas lá do Sul, e a gente entrou nessa coletânea, né? Engraçado, eram umas outras bandas tudo sérias, gurizinho punk, não sei o quê, e Engenheiros da Havaí a gente gravou Segurança e Sopa de Letrinhas, né? Você precisa de alguém que te dê segurança, senão você dança, senão você dança. Você precisa de alguém que te dê segurança, senão você dança, senão você dança. E tinha sopa de letrinha, né? Nosso amor é nazifascista, você se esconde, eu sigo a tua pista. Eu fico sozinho, mas não fico em paz. Eu volto pra casa, você volta atrás. O nosso amor é uma abobrinha, eu escrevo teu nome numa sopa de letrinhas. Eu fico sonhando em ser astronauta, eu olho pra lua, eu sinto tua falta. Eu fico sozinho, teu beijo me arranha, um estranho no ninho, ninguém estranha. Essas duas músicas estavam nessa coletânea. Aí a gravadora abriu aquele olhão e olha lá os caras, ali tem. E não fez nem meio ano dessa coletânea, as músicas tocaram no rádio, eu acho. Eles nos chamaram para gravar o primeiro disco, a gente gravou em São Paulo, né? Então RCA. E o disco chamava Longe Demais das Capitais. Aí teve uma música que tocou numa novela, e a gente ficou indignado, a gente não queria música em novela. E entrou, isso foi um arraso. Agora a gente quer, eles não põem, é engraçado, gravador. E aí tinha essa música Fora de Poder, né? Nesse tempo eu sabia tocar guitarra. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Fidel e Pinochet tiram sarro de você que não faz nada. E eu começo a achar normal que algum boçal atire bombas na embaixada. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que eu vi. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer. Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada. Toda forma de conduta se transforma numa luta armada. E história se repete, mas a força deixa história mal contada. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que eu vi. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer. O fascismo é fascinante, deixa a gente ignorante, fascinado. E é tão fácil ir adiante, esquecer que a coisa toda tá errada. Se tudo passar, talvez você passe por aqui e me faça esquecer.
pô, esse disco foi legal, estourou, a gente foi... Cara, eu nunca tinha saído do Rio Grande do Sul antes da banda, assim, eu não conhecia nem Florianópolis, nada. E com esse disco a gente saiu viajando, eu me lembro de um show em Fortaleza, na beira da praia, muita gente, cara, completamente branco, aquele sol, eu saí queimado, mas foi onde a gente começou. Deu super certo o primeiro disco. A gente viajou quase um ano. E aí o Marcelo, que tocava baixo com a gente, decidiu sair, porque a gente é muito chato mesmo, eu e o Carlos, não dá para aguentar. O Marcelo estava enlouquecendo, a gente era obcecado pela banda, por essas coisas, e a gente criava umas regras absurdas. Ele fez muito bem em sair antes de ficar louco. E aí eu tinha as músicas prontas para o próximo disco, para o que seria o segundo disco, né? E a gente não tinha um baixista. A gente tinha as canções, um baterista, um guitarrista. Aí eu pedi emprestado o baixo dele e eu ensaiei com o Carlos as músicas desse segundo disco, baixo e bateria. Tá, depois uma hora e pinta um baixista, sei lá. E não pintava, ia passando o tempo, estava chegando a hora de entrar em estúdio. Quando o Carlos encontrou o Augusto e convidou ele para entrar na banda, detalhe que o Augusto é guitarrista e eu, um grande baixista, nasceu então. A bass player is born. Aí eu fiquei tocando baixo. Esse segundo disco chamava Revolta dos Dantes. Tinha entre um rosto e um retrato, o real e o abstrato, entre a loucura e a lucidez, entre o uniforme e a nudez, eu me sinto um estrangeiro, passageiro de algum trem que não passa por aqui, que não passa de ilusão. Essa era a Revolta dos Dantes, aquela coisa de música de trabalho. E com a gente, as músicas de trabalho nunca estouram, e sempre estoura outra. Nesse disco foi Terra de Gigantes. Ei mãe, eu tenho uma guitarra elétrica. Durante muito tempo isso foi tudo que eu queria ter. Mas ei mãe, alguma coisa ficou para trás. Antigamente eu sabia exatamente o que fazer. Ei mãe, tem uns amigos tocando comigo. Eles são legais além do mais, não querem nem saber. Mas agora lá fora, o mundo todo é uma ilha. Ah, milhas e milhas e milhas de qualquer lugar. Nessa terra de gigantes. Eu sei, já ouvimos tudo isso antes. A juventude é uma banda numa propaganda de refrigerantes. Esse disco tinha umas músicas assim meio do pavor que rolou depois de ter estourado o primeiro disco, assim. Essa música eu acho que é sobre isso também, quer dizer, aquele medo de estar tocando no rádio, de estar tocando para muita gente. Nessa terra de gigantes que trocam vidas por diamantes, a juventude é uma banda numa propaganda de refrigerante. Tantas pessoas paradas na esquina, assistindo a cena. Pele morena, vendendo jornais, vendendo muito mais do que queria vender. Vozes à toa, ecos na esquina, narrando a cena. Pele morena, vendendo jornais, precisando de mais venenos mortais. E o que nos devem
Queremos em dobro, queremos em dólar o que nos devem. Queremos em dobro, queremos agora. Se te disseram pra não virar a mesa, se te disseram que o ataque é a pior defesa, se te imploraram pra esperar a sobremesa, ouça o que eu digo, não ouça ninguém. 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 Moscou. Cara, Moscou é muito longe. O negócio é o seguinte, a gente tava acabando de fazer a turnê do Ouça que eu digo, não ouça ninguém, e a gente resolveu gravar um disco ao vivo, quer dizer, de 3 em 3 discos de estúdio, a gente grava um ao vivo sempre, dando uma vírgula, né, no texto e tal, relendo o que aconteceu. E depois de ter gravado esse disco ao vivo, Alívio Imediato no Canecão, a gente foi para Moscou. Quer dizer, foi o disco estava sendo mixado, quando chegou ele tinha sido lançado. E Moscou foi uma história muito maluca, pintou aquela coisa, né, estava caindo o muro e tal, a gravadora de lá, a única estatal, estava virando privada e tal, e um cara entrou em contato com a BMG pedindo material do cast da BMG, né, eles mandaram e entre todos escolheram a gente, não sei porquê, para ir tocar lá. A gente fez uns 5 shows, né, em Moscou, com uma banda de heavy metal soviética abrindo, uma banda super pesada, bacana. E foi de novo a primeira vez que eu saí do Brasil, foi por causa da banda. E direto para Moscou, né, outro mundo, cara. E o que eu lembro assim é de chegar lá, pô, uma banda de heavy metal tinha vendido zilhões de discos a banda, e os caras tocavam bem baixinho, assim, heavy metal mais baixinho. Eu disse, caramba, eles acharam que a gente tocava alto. Mas é que não sei, cara, os caras lá tinham uma percepção maior, acho que por não ter tanto neon na rua e não ter que se preocupar em escolher entre marca de cigarro, os caras acabavam ouvindo mais, tipo, que nem Ray Charles ouve mais, que nem Steve Wonder ouve mais. E o Hermeto não enxerga muito bem, como diria o Caetano. Aí quando a gente voltou, estava saindo o Alívio Imediato. O melhor esconderijo, a maior escuridão. Já não servem de abrigo e já não dão proteção. A Líbia bombardeada, a libido e o vírus, o poder, o pudor, os lábios e o batom. Que a chuva caia como uma luva, um dilúvio, um delírio. Que a chuva traga alívio imediato. Que a noite caia, de repente caia, tão demente quanto um raio. Que a noite traga alívio imediato. Aí a gente participou do primeiro Hollywood Rock. Não foi o primeiro Hollywood, foi para nós, foi o primeiro Hollywood. A gente tocou na noite do Bon Jovi e tal, era a maior onda. E foi muito legal, a gente estava... Eu acho que era início do ano da campanha, né, presidencial, a gente estava super emocionado com essa coisa de votar, a gente fez uns shows pro Brizola e tal, e a gente começou a tocar Era um Garoto Como Eu, Amava os Beatles e os Rolling Stones. Acho que foi a primeira música dos outros que a gente tocou. A gente estava entrando no comício do Brizola em Betim, se não me engano,
E aquele clima, né, de comício do PDT, quer dizer, aquela zorra, nada organizado, não tem som, não tem nada, vamos lá, 1, 2, 3. E, pô, vamos, né, o público não conhecia a gente, vamos tocar uma música que não seja nossa, quer dizer, tipo, vamos ser numa noite uma banda de baile, vamos, tá, legal. Aí os caras começaram a sugerir músicas. O Carlos e o Augusto não sabia tocar nenhuma, até que eles falaram em Era um Garoto. E a gente tocou lá. Pois é, aí fechou um ciclo, né, porque... Quer dizer, a música que tinha me feito ganhar um violão aos 4 anos dos Incríveis, a gente estava tocando ela ali, né? E depois, no Hollywood Rock, a gente acabou tocando e foi o maior sucesso do show. O Augustinho, até no solo, botava pedaços de hinos de vários países, o hino da independência e tal. E aquilo, de certa forma, fechava um ciclo, tá tocando aquilo no Hollywood Rock, né? Depois de ter ganho um violão aos 4 anos por causa daquilo, depois de ter montado, por causa daquela música, e depois de ter montado uma banda para fazer uma guerrilha Rock in Rio na faculdade de arquitetura, fazia muito, a gente fechava assim, pô, existe alguma coisa aí que eu não estou entendendo, que as coisas estão indo mais ou menos para o lugar. Quando eu era criança, eu tocava Era um Garoto, assim, ó. Era um garoto que como eu, devia ser assim, eu vi uma foto do dia de eu tocando com o violãozinho assim, os dedos estão numa posição impossível, quer dizer, eu fiquei olhando meus dedos, não, eu podia estar fazendo qualquer coisa com aqueles dedos, menos estar tocando essa música, a não ser que eu fosse, sei lá, o Rei das Aranhas, Alan Rosworth, sei lá, João Gilberto, mas estava meio esquisita a minha mão. E a gente não ia gravar essa música, né, mas ela começou a ficar tão no show, todo mundo pedindo, a gente acabou gravando ela no Papo é Pop. E agora rola um lance de bloqueio, assim, porque quando eu gravei essa música, eu estava já tocando baixo, né? Até hoje eu me complico para tocar ela na guitarra, cara. Eu acho que eu terei, será que eu teria um analista? Eu não sei. Fazer ela? O Augusto sabe fazer a introdução é linda, cara. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim havia uma garota afim. Cantava Help and Ticket to Ride, oh Lady Jane Yesterday. Cantava viva a liberdade, mais uma carta sem esperar. Da sua guitarra o separou, fora chamado na América. Stop com Rolling Stones, stop com Beatles Sons. Mandado foi ao Vietnã lutar com Vietcong. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. E o mais engraçado é que eu nunca me liguei nos Rolling Stones. Acho que sou o único cara que toca guitarra no mundo que não gosta muito dos Rolling Stones. E Beatles eu acho legal, mas não assim que tenha me feito começar a tocar por causa de Beatles. Mas eu acho que essa música tem tudo a ver com a gente. Essa Era um Garoto, quer dizer, eu acho que mais pelos Incríveis do que pelos Beatles e os Rolling Stones. Os hinos, cara, aí a gente, no meio da... Eu me lembro no Hollywood, né, no meio do solo, o Augustinho botou o hino da independência, o hino da campanha do PDT, do PT, foi muito engraçado. Brava gente brasileira,
longe vá, temor cê viu, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Quando será a pátria livre? Porque não é a pátria livre. Onde será a pátria livre? De quem será a pátria livre? Vou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Esse disco é o Papo é Pop, né, que a gente gravou, era um garoto e, por incrível que pareça, é o disco menos pop que a gente fez. E o Papo é Pop, a música tocou. E é legal porque uma vez eu tinha visto numa Veja uma foto do Brizola e atrás dele tinha um pôster do Papa tomando chimarrão. Eu disse, caramba, o Papo é Pop ali, ó, chegou no Sul, tomou chimarrão, vai pro Nordeste, põe um chapéu de cangaceiro. Aí a gente conseguiu emprestar essa foto, até usou na capa do disco, do Papo é Pop, né? Todo mundo tá relendo que nunca foi lido. Todo mundo tá comprando os mais vendidos. É qualquer nota, uma nota preta, páginas em branco, fotos coloridas. Qualquer nota, uma nota preta, qualquer coisa que se mova é um alvo. E ninguém tá salvo. Todo mundo tá revendo que nunca foi visto. Tá na cara, tá na capa da revista. Qualquer nota, uma nota preta, páginas em branco, fotos coloridas. Qualquer rota, rotatividade, qualquer coisa que se mova é um alvo. E ninguém tá salvo. Um disparo, um estouro. O papai é pop, o papai é pop. O pop não poupa ninguém. O papa levou um tiro a queima-roupa. O pop não poupa ninguém. Uma palavra na tua camiseta, o planeta na tua cama. Uma palavra escrita a lápis, eternidades da semana. Qualquer nota, uma nota preta, páginas em branco, fotos coloridas. Qualquer coisa quase nova, qualquer coisa que se mova é um alvo. E ninguém tá salvo. Um disparo, um estouro. O papá é pop, o papá é pop. O pop não poupa ninguém. O papa levou um tiro a queima-roupa. O pop não poupa ninguém. Toda catedral é populista, é pop, é macumba pra turista. E afinal o que é rock and roll? Os óculos do John, o olhar do Paul. O papá é pop, o papá é pop. O pop não poupa ninguém. John Lennon levou um tiro a queima-roupa. O pop não poupa ninguém. Do Rock in Rio. Foi já na turnê do Papo Pop, a gente fez Rock in Rio. Aí sim, aí fechou o ciclo de verdade, né? Porque a gente tinha montado a banda para tocar no dia do primeiro Rock in Rio na Faculdade de Arquitetura. E a gente tava ali, o maior público que a gente tocou, tal, vem os gringos todos, exibir as armas deles, tal. E Maracanã, né? Porra, Maracanã. Primeira vez que eu entrei no Maracanã. Várias coisas eu fiz a primeira vez na minha vida por causa da banda. Entrar no Maracanã, tocar lá foi muito legal. Apesar desses grandes festivais serem meio histéricos, né? É muita bomba para
para pouco alvo, né? É meio massacrante esses grandes festivais, eles são massacrantes. Mas é legal tocar lá junto com os gringos, ver que eles têm 2 pernas, 2 braços e são iguais a gente. O 7º se chama Guessing Elixir Mountains, e é uma brincadeira que a gente fez, tava aquela maior onda de dupla caipira, né? Eu até ouvi uma com um nome engraçado, era John e Elton. E a gente, vamos botar um nome de dupla caipira no disco, trio caipira, Guessing Elixir Mountains. E nos interessava, tinha aquela onda, tem essa onda de separatista no Sul, a gente era super afim de falar sobre isso e contra isso também. E achava legal botar na cara esses sobrenomes de origem europeia para afirmar nossa fé no Brasil, afirmar nossa devoção por um futuro melhor no Brasil. E por isso, porque nada pode ser mais direto do que usar teu nome num disco. Quer dizer, Guessing Elixir Mountains somos nós, não tem maquiagem. E no início do ano em que a gente gravou esse disco, nasceu minha filha. E eu fiz uma música para ela, parabólica, no hotel em Belém. Eu estava longe, com saudade e tal, e tinha uma parabólica no hotel. E eu quase não gravei essa música porque o Gil tinha lançado um disco que se chama Parabólica Amará, ou uma música, um disco, né? Um disco. Eu disse, não. Mas aí eu disse, não tem como não gravar. E foi legal, as pessoas gostaram, tocou. Fica ali parada, olha-se para nada, fica parecida paraguaia para raios em dia de sol para mim. Prenda minha parabólica, princesinha parabólica. O pecado mora ao lado, o paraíso paira no ar. Pecados no paraíso. Se a TV estiver fora do ar, quando passarem os melhores momentos da sua vida, pela janela alguém estará de olho em você, paranoica, princesinha parabólica. Prenda minha clara bucólica, paralelas que se cruzam em Belém do Pará, longe, longe, longe aqui do lado. Paradoxo, nada nos separa. Eu paro e fico aqui parado, olho-me para longe, a distância não separa. Na verdade, essa música eu fiz para minha filha e, na verdade, fiz para meu pai também. E pode crer, aí a gente já tinha gravado 3 discos, um ao vivo, mais 3 discos. Chegava a hora derradeira do segundo disco ao vivo. E a gente achou melhor, em vez de simplesmente registrar o show ao vivo, como a gente fez no Alívio Imediato, a gente dá uma leitura radicalmente diferente. A gente quase nunca convidou ninguém, a gente fazia tudo nos nossos discos, já estavam achando que a gente era meio separatista, esteticamente separatistas e muito convencidos. Não, tudo bem, mas já que é para botar, vamos botar legal mesmo. A gente resolveu tocar com uma orquestra, quer dizer, e para arranjar e reger essa orquestra, Wagner Tiso, nem foi ideia nossa, mas foi sugerida, a gente achou genial, era o cara exato, quer dizer, por vários motivos. Porque era o cara exato.
Ah, sem dúvida. Eu acho que a gente sempre falou muito sobre Brasil e sobre brasilidade e música brasileira, mas faltava deixar isso explícito no nosso som. Cara, sanfona é minha nova paixão. Eu já deu pra sacar que eu mudo de instrumento pra caramba, né? Eu comecei tocando guitarra e passei pro baixo. Agora minha nova paixão é sanfona, mas a verdade é porque sempre que tu pega um instrumento pela primeira vez, tu sai compondo que nem uma doidada, entendeu? Porque tu não conhece o instrumento e tu acha que tudo é novo. Isso aconteceu com a sanfona. Eu compus essa música desse novo disco Realidade Virtual na sanfona, que aliás eu estou chamando de sanfona, mas na verdade eu chamo de gaita. Na minha terra chamam de gaita. E nesse disco, Wagner Tiso toca sanfona na música em que o Paulo Moura tocou sax, em Às Vezes Nunca. Ele toca sanfona, mas toca com maestria, assim, aquela coisa meio cigana que ele tem, né? E eu gravei com sanfona no disco, gravei Realidade Virtual, que a gente vai tocar agora. É preciso fé cega e pé atrás, olho vivo, faro fino, e tanto faz. É preciso saber de tudo e não pensar em nada. Fé cega e pé atrás. Fé cega e pé atrás. Tá legal, eu desisto. Tudo já foi visto. Olhos atentos a todo momento. É preciso acreditar. Tudo bem, eu acredito. Tudo já foi dito. Olhos atentos a qualquer movimento. É preciso duvidar. Viver não é preciso. Nem sempre faz sentido. É preciso muito mais. Fé cega e pé atrás. A neblina encobre o Cristo e a lagoa se ilumina com edifícios de cabeça pra baixo e refletores do Jockey Club. Na outra janela o sol sempre brilha, o risco é calculado. Vídeo guerra, vídeo reino do céu, vídeo guerra, vídeo reino do céu. É preciso fé cega e pé atrás, olho vivo para o fim e tanto faz. É preciso saber de tudo e esquecer de tudo. Fé cega e pé atrás. 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 Às Vezes Nunca está nesse nosso último disco, Filmes de Guerra, Canções de Amor, e tem a participação muitíssimo especial do Paulo Moura no sax e Wagner Tiso, e foi genial ver os dois gravando, assim. O Wagner tocou acordeon, que fiquei super orgulhoso, pô, a canção é minha, eles estão lá. O Paulo achou que ia ser um contexto mais rock and roll, assim, na hora ele ouviu que não era bem aquilo, e a gente combinou de um dia gravar uma coisa mais rock and roll com ele, mas ele arrasou, é muito legal. Fiquei envaidecido, assim, de ver aqueles dois caras tocando. E a música, assim... Tô sempre escrevendo cartas
secretos, revistas semanais e deputados federais. Às vezes nunca sei se às vezes leva crase. Às vezes nunca sei em que ponto acaba a frase. Você sempre soube, eu não sabia. Toda frase acaba de autoironia. Você sempre soube, eu não sabia. Toda tarde acaba com melancolia. E se eu escrevesse sem com S, ou escrevesse sem com C, por acaso faria alguma diferença? Que diferença faria? O que você faria no meu lugar? Se tivesse que fugir e não pudesse escapar? O que você faria se estivesse no meu lugar? Se tivesse que fugir e não pudesse escapar? Você sempre soube, eu não sabia. Quando a frase acaba tarde, o mundo silencia. Você sempre soube, eu não sabia. Toda tarde acaba em melancolia. Às vezes não entendo minha própria letra, minha própria caneta me trai. Às vezes não entendo o que você quer dizer quando fica calada. Você sempre soube, eu não sabia. Quando a frase acaba, o mundo silencia. Você sempre soube, eu não sabia. Toda canção acaba com melancolia.